Olá, tudo bem? O grupo, composto por Catarina Figueiredo, Eliane Daniele, Gleica Martins e Marcela Costa, vai apresentar o tema anestesia local e troncular. Anestesia local é um procedimento que bloqueia a dor em regiões pequenas. Anestesia troncular é anestesia local que vai adormecer um ramo nervoso inteiro. Como é possível bloquear a dor? Anestésicos locais interrompem temporariamente o desenvolvimento do impulso nervoso, quer seja autonômica, sensitiva ou motora. Aqui estão duas fibras nervosas e em amarelo está o sentido do impulso nervoso. Então, os impulsos nervosos iniciam aqui no corpo celular e seguem pelo axônio até nas suas extremidades, para transportar esse impulso nervoso para outro neurônio. Os anestésicos vão bloquear essa transmissão nervosa. Então, eles vão impedir que esse impulso nervoso seja passado de uma célula a outra. Como que eles fazem para interromper o impulso nervoso? Para que a transmissão de informação passe de um neurônio a outro, há um processo de polarização e despolarização dos canais de sódio. Então, eu tenho, aqui na imagem do lado é possível ver, potássio no interior da célula e sódio no lado externo das células. Quando eu tenho a abertura de canais de sódio e potássio, eu tenho entrada de sódio dentro da célula e eu tenho saída de potássio. E isso faz com que gere impulsos nervosos nessa polarização e nessa despolarização e repolarização. Os anestésicos locais, eles vão bloquear esses canais de sódio, então vai impedir que haja entrada de sódio e saída de potássio. Impede que os impulsos sejam passados de um neurônio para outro. E quais são os anestésicos ideais? Então, para que um anestésico seja escolhido, é necessário alguns elementos importantes, como escolhas de anestésicos que façam uma menor irritação, já que percorre vários tecidos, bloqueio reversível e transitório, então é necessário que esse anestésico tenha um efeito que seja reversível e por um determinado tempo, baixa toxicidade sistêmica, então eles vão agir em células potencialmente estáveis, é necessário que sejam pouco tóxicos, início rápido de ação, então baixo tempo de latência e uma duração adequada, dependendo do procedimento. Então que eles durem de acordo com o que é necessário. Então, qual é a estrutura química dos anestésicos? A sua estrutura conta com um radical aromático, que é o anel benzênico, ele é lipossolúvel e ele atravessa as barreiras celulares, que são lipídicas, e assim ocorre a penetração. Depois vem a cadeia intermediária, que é o que diferencia os anestésicos. Pode ser formado por amida, que é a metabolização hepática, ou por éster, que é a metabolização pode ser hepática também, ou no plasma. A cadeia intermediária se relaciona com a possibilidade de toxicidade e potência do anestésico. Por fim, tem o grupo amina, que está ligado ao período de latência e é a parte hidrofílica da estrutura química. Ao se falar sobre quais são as propriedades físico-químicas dos anestésicos locais, a gente fala sobre potência, latência e duração de ação. A potência, ela tem relação com a cadeia intermediária, ou seja, se relaciona com lipossolubilidade na membrana nervosa. Quanto mais anestésico consegue atravessar, maior a possibilidade de ele fazer efeito. A latência se relaciona com o início da ação e se relaciona com o pKa, que é a capacidade de ionização. Quanto menor o pKa, menor vai ser a dissociação, grande fração na forma não ionizada. Isso significa que vai ter uma menor latência e uma maior rapidez de ação, que é melhor. A duração da ação, ela se relaciona com a afinidade proteica. A forma de aumentar o tempo de duração de um anestésico é fazer com que ele não metabolize. E para isso é necessário que ocorra uma ligação do anestésico com proteínas, o que diminui o sangue local para não ter absorção. Quanto maior a ligação proteica, maior o tempo de duração. Falando um pouco sobre o bloqueio diferencial sensitivo motor, a gente usa a fórmula de Henderson-Hasselbalch, que é pH é igual a pKa mais log de concentração da base dividido pela concentração do ácido. Como é feita a absorção? Bem, a gente sabe que a absorção ela está relacionada com a vascularização. Quanto maior a vascularização, maior a capacidade de absorção. A massa de anestésico ela corresponde à concentração por ml.
Quando a concentração é baixa, a inibição do impulso nervoso acontece de forma mais demorada. Quando a concentração está alta, a inibição é mais rápida. Os anestésicos locais, eles possuem duas ações diretas e inerentes a ele, que são o seu potencial vasodilatador e a característica de serem lipossolúveis. E como é feita a distribuição do anestésico local? Bem, a distribuição se dá pelo próprio sangue, quando a anestesia, ela se liga nas proteínas plasmáticas, assim como já foi dito, e ela circula pelos órgãos e tecidos. Também pode acontecer por transferência placentária. Agora eu vou falar um pouco sobre a adrenalina, um vasoconstritor que reduz a absorção sistêmica do anestésico em relação à sua duração e profundidade. Ela também diminui a toxicidade e o sangramento, e ela causa adjuvância da anestesia, pois ela bloqueia os receptores alfa-2. Porém, ela possui algumas contraindicações, como pacientes cardiopatas e anestesia em regiões terminais, ou seja, sem vasos comunicantes, como orelha, pontas de dedos e região peniana. O bicarbonato, ele é uma substância básica que estimula a forma não ionizada do anestésico, diminuindo sua latência, o que acelera o início de funcionamento dele. Sobre as propriedades gerais dos anestésicos, no sistema nervoso central, eles têm um efeito dose-dependente, podendo causar sedação ou convulsões. Já no sistema cardiovascular, eles podem ter uma ação antiarrítmica, o que pode causar paradas cardíacas, além de causar vasodilatação. No sistema respiratório, dependendo da dose, eles podem estimular ou deprimir centros bulbares, o que pode causar paradas respiratórias, e possuem ação antitussígena. No útero, mesmo em doses pequenas, ele pode estimular contrações uterinas. Falando sobre os tipos de anestésicos locais, nós temos a procaína. Ela possui uma baixa toxicidade, um curto efeito e é usada em anestesias como a regional e a antiarrítmica. A tetracaína, ela tem uma alta potência e uma alta toxicidade e é ideal para anestesia raquidiana e procedimentos nas mucosas. A lidocaína possui um rápido início de ação e é versátil para anestesia local, regional e antiarrítmica. A bupivacaína possui uma longa duração e é indicada para procedimentos prolongados e para anestesia obstétrica. E por último, a etidocaína possui um rápido início de ação e um efeito prolongado, e é ideal para relaxamento muscular em cirurgias abdominais. Bom, também é importante dizer que os anestésicos, além de possuírem efeito local, eles também são levados a diversos órgãos e tecidos e podem causar efeitos tóxicos. Essas reações normalmente estão associadas pelo efeito depressor dos anestésicos no sistema nervoso central e ocorrem principalmente quando a medicação é aplicada acidentalmente na via intravenosa. Outros fatores que estão associados à toxicidade dos anestésicos são a administração de doses excessivas, a absorção exagerada pela rede vascular local e a rápida velocidade de administração. Os anestésicos também podem causar reações alérgicas, que são uma resposta exacerbada do nosso sistema imune ao medicamento, mas felizmente esses eventos são raros. Estes medicamentos são encontrados em diversas formulações e podem ser utilizados por diferentes vias, a depender do tipo de anestesia desejada. O uso tópico se dá através de gel, spray e pomada, em que o anestésico é aplicado diretamente sobre a pele ou mucosas. A aplicação local pode ser realizada através do botão anestésico, onde temos uma pequena região anestesiada, ou da técnica infiltrativa, em que o anestésico é aplicado diretamente nos tecidos, levando a anestesia de uma pequena área adjacente, muito comum sua utilização para a realização de suturas. Existe também a anestesia troncular, que bloqueia a ação de um nervo, tronco ou plexo nervoso, e o seu efeito acontecerá em toda a região inervada por este feixe nervoso,
Com isso, pequenas doses são capazes de anestesiar áreas maiores, como dedos, mãos, pés e até mesmo todo um membro. E temos ainda as anestesias espinhais e venosas, que serão assunto dos próximos vídeos. Então é isso. Muito obrigada a todos e até mais!